Bem-vindos à nossa aula 2 da disciplina de linguagens formais e autômatos, tá? Hoje a gente vai revisar conjuntos e sequências de matemática básica, tá? Então, basicamente, esse aqui é o nosso sumário. Hoje a gente vai ver as noções matemáticas de conjunto e sequência, tá? E depois relacionar, né, os dois, ou seja, na verdade é saber quais são as diferenças de cada um, né? O que é um conjunto, o que é uma sequência, tudo bem? Então, vamos lá. Então, definições. Então, vamos começar aqui com algumas definições. A primeira é de conjunto, né? Então, o que é um conjunto? É um grupo de objetos representados como uma unidade, ou seja, são alguns objetos que você pode ver como uma certa unidade. Por exemplo, a nossa turma, né? O conjunto de alunos da disciplina de linguagens formais e autômatos da UFC Campus Russas, semestre 2021.2. Ok, então esse é um conjunto que pode ser visto como aliás, é um conjunto de pessoas que podem ser vistas como uma unidade, tá? Então, o que são os elementos? São os objetos dos conjuntos. Então você tem alguns objetos que são vistos como uma certa unidade e que, na verdade, a gente chama de elementos, tá? Então, como exemplo, né, a gente pode dar os conjuntos dos números, né? Então, aqui você tem o conjunto que tem o 7, o 25 e o 57. Basicamente, você pode descrever dessa forma, né? Então, abre chaves, aí você coloca os elementos separados por vírgula, tá? Então, aqui no caso, o 7 é um elemento, aí vírgula, o 25, que é outro elemento, vírgula, o 57, que é outro elemento, depois você fecha chave, ok? Então, você tem que esse conjunto aqui, ó, contém os elementos 7, 25 e 57, tá? A gente pode usar esse sinal de pertence aqui, que ele é parecido com um ezinho, né? Então 7 pertence a esse conjunto. É assim que a gente fala, né? Então, quando você tem um 7, o ezinho em um certo conjunto, você fala que aquele elemento, né, pertence àquele conjunto, tá? A gente tem o não pertence também, ok? Então, o 8 não pertence a esse conjunto. É evidente que o 8 não é um elemento que está dentro desse conjunto que só tem o 7, o 25 e o 57. Agora, quando você coloca o 7 entre chaves, você está se referindo a um conjunto unitário que tem um elemento que é o 7. Tá? Então, você não vai usar, aqui nesse caso, o pertence, ok? Então, quando você quer comparar dois conjuntos, quando você quer fazer a comparação de dois conjuntos, você vai utilizar o está contido, tá? Então, esse conjunto unitário que só tem um 7, ele está contido nesse outro conjunto aqui maior, tá? Que tem um 7, o 25 e o 57. Então, é mais ou menos como se fosse um pedaço, né? Você pode dizer que ele é um pedaço de um outro conjunto, tá? Então, um certo conjunto, ele está contido em outro conjunto, então é o mesmo dizer que você tem que esse conjunto aqui ele seria um pedaço desse outro aqui, tá? É evidente que você poderia, né? Aqui nesse caso não tem, né? Mas você poderia ter um conjunto unitário que só tem um 7 aqui como elemento dentro desse conjunto aqui que tem um 7, 25 e o 57. Mas se você colocasse ele como um elemento, tá? Mas aqui no caso não tem. Então, por isso que está correto a gente dizer que está contido, tá? O mesmo a gente tem para o não está contido, tá? Então, esse conjunto que tem o 20 e o 57, ele não está contido nesse outro conjunto que tem o 7, o 25 e o 57. Você pode perceber que o 57 está em ambos os conjuntos, né? Ó. Só que o 20 não, o 20 ele só está no primeiro, mas ele não está no segundo. Por isso que ele não é um pedaço, tá? Então vamos dizer assim, tem que ser um pedaço completo, né? Não pode ter só alguns elementos em comum, não, tá? O sinal de estar contido, ok?
Eu sei que tem outros. Tem o contém também, né? Tem outros sinais também, mas eu acredito que esses aqui eles sejam os suficientes para o nosso curso também, tá? Agora a gente tem conjuntos infinitos também, tá? Por exemplo, o conjunto dos números naturais, né? Você tem o 1, 2, o 3, 4, 5 e vai até onde você quiser, tudo bem? Ele é infinito. E também, aqui a gente percebe o seguinte, né? Que o conjunto dos naturais, nesse caso aqui, ele começa a partir do 1, tá? Então, tem vários matemáticos que consideram que o zero também pertence a esse conjunto dos números naturais, ok? Para mim, na verdade, tanto faz se ele pertence ou não se o zero pertence ou não ao conjunto dos números naturais, tá? Mas eu estou seguindo aqui o livro do Cipsa e ele considera que o zero ele não pertence ao conjunto dos números naturais, então, como eu estou seguindo ele aqui, eu estou colocando, né, que eu estou dizendo que o zero não pertence ao número dos números naturais só por conta disso, tá? Existe o conjunto dos números inteiros também, que seria equivalente ao dos naturais, né? Aí você pega os números negativos também, né? Ou seja, menos 1, menos 2, e o zero também aqui nesse caso. Ok? Então tem racionais e irracionais, números reais, que são também conjuntos infinitos. Ok? Então, agora a gente vem para algo aqui que é importante, tá? Que é dizer, né, que a ordem de descrição e repetição de elementos, elas não importam. Tudo bem? Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que se você pegar esse conjunto aqui, né, 7, 25 e 57, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a ordem dos dois primeiros. Então, em vez de botar o 7 primeiro, eu vou colocar o 7 depois do 25. Ou seja, eu vou ficar com 25, 7 e 57. Eu troquei aqui a ordem, não foi? Então, eu estou descrevendo de outra maneira, né? Eu tô dispondo os elementos aqui em outra ordem. Não importa o que você trocar, né, de ordem aqui, né, entre os elementos. Você sempre vai ter os mesmos. Se você sempre tem os mesmos elementos, então você tem exatamente o mesmo conjunto. Tanto é que eu coloquei o sinal de igualdade aqui. Ó. Então, esse conjunto que tem o 7, 25 e 57 é o mesmo conjunto que tem o 25, o 7 e o 57. Ok? E a repetição de elementos, ela também não importa. Você pode repetir quantas vezes você quiser, só que só vai contar uma vez, tá? Por exemplo, ó, se você repete o 7 duas vezes, né? Então você tem o 7, 7, 25 e 57. Você vai continuar com o mesmo conjunto, você tem os mesmos elementos e o 7 ele não vai contar duas vezes, ele só vai contar uma vez. Ou seja, esses três conjuntos aqui, eles são os mesmos, né? Ou seja, você tem o mesmo conjunto com três elementos, tá? Não é porque esse aqui tem dois sets aqui, repetindo, né? Que ele vai ter 4 elementos, não, tá? Você só vai contar o set uma única vez. Okay? Então, dito isso, vamos continuar o nosso estudo, tá? Com mais definições. Então, o que é o conjunto vazio, né? Basicamente, é o conjunto que não possui nenhum elemento, né? Que não tem nenhum elemento, tá? Então, a gente denota ele como esse... É parecido com zero cortado, né? Então você bota um zero cortado, você está se referindo ao conjunto que não tem nenhum elemento, ou seja, o nosso conjunto vazio, tá? Depois a gente tem o conjunto das partes de um certo conjunto. Aqui eu estou colocando A, tá? Então, conjunto das partes de A, ou então P de A. Então, esse P aqui é o P caligráfico, né? Um P... Ele é um pouco diferente, né, de você escrever ele, mas aqui no LaTeX ele está desse jeito aqui. Então é o P de A
que normalmente a gente chama, tá? E a gente escreve normalmente com o P caligráfico. Então, como seria, né, para você ver aqui esse conjunto das partes? Então, lembra que o que seria uma parte de um conjunto, né? Basicamente é um pedaço dele, é um subconjunto, ok? Então, basicamente você pega um certo conjunto, aí todas as partes possíveis que você pode ter, então todos os subconjuntos possíveis, né? Que você pode ter, né? Todos os pedaços possíveis que você pode ter estão contidos nesse conjunto das partes desse conjunto, né? Ou seja, nesse P, aqui nesse caso P de A, né? Então, por exemplo, né? Então ele é um conjunto cujos elementos são todos elementos, todos os subconjuntos de A, como eu já falei, tá? Então, como exemplo, a gente pode tomar o A sendo o conjunto que tem 1 e o 2, tá? Então você tem 1 e o 2. Você sabe que o conjunto vazio, né? Ele está contido lá no A, ou seja, ele é um subconjunto de A. Então você pode pensar aqui que seria um pedaço que não tem elemento nenhum, né? É uma parte que não tem nenhum elemento do A. Então logo aqui você percebe que o conjunto vazio, né? Ele é um subconjunto de todo e qualquer conjunto que você pegue, tá? Inclusive dele mesmo, né? Você não está pegando ninguém, então ele é um subconjunto dele também, tá? Então aqui, dando continuação, né? O conjunto unitário que só tem um único elemento, que é o elemento 1, né? Que no caso a gente vê que ele é um subconjunto de A. Da mesma forma que o conjunto unitário que só tem um 2 também é um subconjunto de A. E o conjunto que tem 1 e 2, né, ele é um subconjunto de A. A gente pode pensar que é o pedaço todo, né? Seria o pedaço inteiro lá do nosso conjunto, ou seja, ele inteiramente, tá? Então aqui o nosso P de A, né, como não tem nenhum outro subconjunto do A, eu só tenho esses 4 aqui, então eu tenho os elementos do meu P de A, ok? Então o meu P de A vai ser o conjunto vazio, né? Os elementos do meu conjunto P de A vão ser, né, o vazio, o conjunto unitário que só tem um, o conjunto unitário que só tem um 2 e o conjunto que tem o 1 e o 2. Então esse aqui é o conjunto das partes, ok? Então vamos continuar aqui. Descrição de conjuntos. Então como é que você pode descrever um conjunto, né? De modo diferente, né? Porque você vê que a gente já fez essa descrição aqui, por exemplo, aqui do A aqui em cima, ó, um abre chaves, aí tem 1,2 fecha chaves. Então aqui nesse caso, a gente colocou cada elemento, né? Só que a gente pode descrever também colocando propriedade, tá? Então, seria análogo ao que eu estou colocando aqui embaixo. Ó. Então, você tem abre chaves, aí você tem um certo objeto N, aí tem uma barra que você pode pensar que ela significa tal que, né? Então, tal que, regra sobre N. Então, essa teoria dos conjuntos que a gente está vendo aqui é o que a gente chama de teoria ingênua dos conjuntos, ok? Porque assim, você não pode colocar qualquer regra, né? Aqui definir um certo conjunto com qualquer regra. Aí por que, professor? Porque essa regra ela poderia ser assim, ó. Então, você tem um N, tal que N, né? É o objeto que você está pegando, né? É o elemento lá do conjunto que você está pegando. N, tal que N pertence a esse conjunto se somente se ele não pertence. Ou seja, ele só vai pertencer se ele não pertencer. E se ele não pertence, é porque ele pertence. Então assim, esse conjunto simplesmente ele não existe, tá? Então, por isso que essa teoria ela é chamada de teoria ingênua dos conjuntos, ok? Então, existe outra teoria dos conjuntos, ok? Que é a teoria axiomática dos conjuntos, ok? Que o pessoal também estuda, tá? Mas entendam que nessa descrição aqui você não vai descrever um certo conjunto do jeito que eu estou falando, né? N tal que N
ele pertence a esse conjunto somente se ele não pertence, tá? Então, entendam isso, tá? Então, um exemplo aqui de descrição dessa forma aqui, ok, que é boa, tá? Você pode ver que é essa daqui, ó. Um exemplo aqui, né? Ó. Que é essa aqui, né? N tal que N dá igual a M de Maria ao quadrado para algum M pertencente aos números inteiros, tá? Inteiros. Ou seja, N é igual a um número inteiro ao quadrado. Então, você pode até colocar de modo diferente nessa descrição aqui desse conjunto aqui, né? Ó, que é o conjunto dos quadrados perfeitos. Tudo bem? Então é outra forma de você ver aqui, né, esses números aqui como uma unidade, né? Você vê o conjunto dos quadrados perfeitos, ok? Então aqui é uma outra forma de você descrever conjuntos, tá? Então agora vamos lá para união, interseção e complemento. Então vamos lá pegar dados dois conjuntos A e B, você tem que a união, né? Então A, união B, como esse U aqui está aparecendo entre o A e o B, né? Seria a nossa união. Então aqui você diz, né? A união B. É a combinação de todos os elementos de A e B em um único conjunto, tá? Então pega todos os objetos de A, mais todos os objetos de B, todos os elementos de um, mais e soma com todos os elementos do outro, e você vai ter o A união B, ok? O que seria a interseção? Esse aqui seria o U de cabeça para baixo, né? Então, a interseção B. Então, é o conjunto dos elementos que estão em ambos conjuntos A e B, ou seja, tem que estar tanto no A quanto no B. E se tiver só no A, não pertence à interseção. Se tiver só no B também, não pertence a essa interseção. Não. Tem que pertencer ao A e o B ao mesmo tempo, ok? Então, e o que seria o complemento, né? Então, o complemento de A. Ele é denotado por A barra, né? Então, quando você colocar a barra, você está se referindo ao conjunto dos elementos que não estão em A. Simplesmente, então, quais são esses conjuntos que não têm A, professor? Você pode considerar que tem um certo conjunto universo, né? Que contém todos os elementos que existem, né? E você simplesmente pega esse universo inteiro, né? Aí dentro lá você tem uns elementos que tem um A, né? Você simplesmente desconsidera esses elementos que estão no A e pega todos os outros que estão dentro desse conjunto universo, tá? Ok, então para deixar um pouco mais claro isso daqui, a gente vai ver o diagrama de Venn, tá? Então é um desenho, né, que ajuda bem para a gente ter um melhor entendimento, né, desses conjuntos, tá? Então vamos aqui para nossa lousa virtual. Tá? Então, por exemplo, você tem um conjunto A que tem todos os elementos aqui dentro desse círculo, né? Não, um círculo, né? Seria algo parecido com um círculo, né? Então você tem o A e você tem um B, ok? Então, deixa eu colocar aqui, vou copiar aqui embaixo, que seria o A união B, ok? Vou colocar aqui de azul, tá? Então, que seria o A união B, professor? Exatamente todos os elementos que estão no A junto com todos os elementos que estão no B, tá? E seria o A interseção B, exatamente os caras que estão aqui em ambos os conjuntos, ou seja, tem que estar no A e no B ao mesmo tempo, ok? E o que seria, professor, o A barra, né? Como você falou lá do conjunto universo. Então, pego o conjunto A, tá aqui o conjunto A. Conjunto universo, normalmente eu gosto de representar por um retângulo, né? Eu coloco o aqui, ó, para dizer que seria o do conjunto universo, tá? Então, você quer o A barra, né? Quem é o A barra? O A barra são todos os elementos possíveis que não estão no A. Tudo bem? Você simplesmente pega aqui, ó, todos os elementos que não estão no A. Então utilizando esse diagrama de Venn, né? A gente vê
que fica mais fácil, tudo bem? Fica mais fácil a nossa visualização para o nosso entendimento. Então, assim, quando você tiver com uma certa dificuldade em conjuntos, é bom você lembrar desse diagrama de Venn aqui, tá? Então, lembra dele. Se você quiser trabalhar também em cima dele também, é bom também. Ok? Então, vamos voltar para os nossos slides e dar continuação na nossa aula, tá? Então, vamos ver sequências e uplas, tá? Agora, então, o que é uma sequência? É uma lista de objetos em determinada ordem. Então, aqui a gente já percebe que a ordem, ela importa, tá? Lembra que não importava lá em conjuntos, mas aqui na sequência ela vai importar sim, tá? Então, por exemplo, né? Eu tenho o 7, o 25 e o 57. É parecido com aquele conjunto que a gente tomou como exemplo. Mas aqui você veja ó, que eu não estou utilizando chaves, aqui eu estou utilizando parênteses. Então, abre parêntese, aí você coloca os elementos também separados por vírgula, depois você fecha parêntese. Então, na sequência, a gente usa parêntese, tá? Como eu falei que a ordem importa, então se você trocar a ordem, né, do 7 com o 25 dessa primeira sequência, você vai ter uma nova sequência. Não é a mesma sequência não, tá? Então 25, 7 e 57 é uma sequência diferente do 7, 25 e 57. Ok? Então, outra coisa que importa aqui também é a repetição. Então, se você repetir algum elemento, você vai contar ele sim, tá? Então, se você colocar 7, 7, 25 e 57, então essa sequência aqui ela é uma sequência de 4 elementos, tá? Se fosse tudo aqui entre chaves, né, a gente ia ver que era tudo igual. Tudo bem? Só que como aqui é sequência, que vai ser tudo diferente, tá? Então aqui só que a gente já percebe a diferença entre sequência e conjunto, ok? Ok, então o que é uma upla, professor? Basicamente, a gente diz que uma K-upla, né, quando você coloca uma K-upla, 2-upla, 3-upla, né, esse K aqui você entende que é um número inteiro, né? Uma 2-upla, 3, 4, 5, 6, então 10-upla, né? É uma sequência finita de K elementos. Então, o K aqui seria a quantidade de elementos que você tem em uma certa sequência, ok? Então, o que é sequência e upla basicamente são a mesma coisa. Assim, a diferença é que uma sequência ela pode ser infinita, claro, mas upla ela é uma sequência também, só que ela é finita, né? E você define o tamanho dela colocando antes do nome upla, né? Tudo bem? Então vamos lá. Então, por exemplo, você tem que o 7, 25 e 57 é uma 3-upla, ok? Porque basicamente tem 3 elementos, tá? Que é um par, né? Então, a gente chama de par ordenado também. Então, lembra que essa ordenação vem lá de sequência, né? Mas aqui o Cipsler ele simplesmente chama par, ele não chama par ordenado, mas em outros livros a gente aprende também dizendo par ordenado, tá? Basicamente uma 2-upla, tá? Então, por exemplo, se você pegar o 7,2, né? Uma sequência de tamanho 2, você sabe que isso é uma 2-upla. Okay? Então, um par é uma 2-upla, ou seja, uma sequência de tamanho 2, tá? Agora vamos para o produto cartesiano, que é o produto cartesiano entre dois elementos, dois conjuntos, desculpa, tá? Então, dados dois conjuntos, né, A e B, o A, aí você tem um sinalzinho aqui de vezes B, a gente diz, né, o A cartesiano B, então o A cartesiano B é o conjunto dos pares em que Só um minuto, pessoal.
Desculpa, pessoal, voltei aqui, tá? Então, então A cartesiano B é o conjunto dos pares, ou seja, então pares aqui lembra do par, então que é um par, é uma sequência de tamanho 2. Então, é o conjunto das sequências de tamanho 2, em que o primeiro elemento está em A, no conjunto A, e o segundo elemento está no conjunto B. Tudo bem? Então é um conjunto de pares ordenados, né? O A cartesiano B. Okay? Então, por exemplo, se você pegar o A sendo o conjunto 1, 2 e o B sendo x, y, z, então quem seria o A cartesiano B? Então você pega os pares, né? Ou seja, aqui eu estou pegando o primeiro par, que é um 1x, aí depois eu pego um y, depois eu pego um z. Okay? Então peguei esses três pares aqui, cujo primeiro elemento ele é 1, bem? E o segundo ele varia, né? X, y, z. Então o mesmo acontece aqui para os outros três, tá? Então o primeiro elemento aqui no caso, ele é o 2 e os outros, né? Você tem o x, o y, z nesses três últimos pares aqui, ok? Então basicamente é isso, tá? Mas apesar de eu ter colocado só dois elementos aqui, você pode fazer quantos cartesianos você quiser também, tá? Inclusive repetir conjunto, tá? Então, por exemplo, né, se você coloca o A cartesiano B cartesiano A, então você vai ter um conjunto de três uplas, cujo primeiro elemento ele pertence ao A, o segundo ao B e o terceiro ao A, ok? Então, basicamente, é esse conjunto que está aqui embaixo, né? Ó. Você vê que aqui você tem um x1, um x2, um y1, um y2, um z1 e um z2. Então, nessa linha aqui de cima, você tem essas três uplas aqui, cujo primeiro elemento é o 1, né? E essas outras uplas, essas outras três uplas aqui que estão aqui embaixo, o primeiro elemento é o 2, ok? Então você tem um 2. E aqui você percebe também, ó, que tem o x, né, como o segundo elemento, porque lembra que o x ele pertence ao b, tá? É x, y, z, tá aqui, x, y, z. Então, os dois primeiros elementos de cada linha, né, as duas três uplas, né, tem um x1, um x2 aqui em cima, mas você tem o 2x1 e o 2x2. Então aqui você tem o segundo elemento sendo o x aqui nessas duas essas duas primeiras três uplas aqui. Aí depois as outras duas vai ter o y, ó, ter o y, y. Depois você vai ter o z, né? As duas últimas três uplas dessa linha de cima e dessa linha de baixo aqui. Tudo bem? Então, e claro, é evidente que você vai ter também o último elemento aqui, sendo 1 e 2, né? Se você for pegar cada elemento, né, da primeira linha, né, você vai ter o 1 como último elemento, 2 como último elemento, 1 como último elemento, 2 como último elemento, 1, 2, e assim você vai alternando também até nessa linha de baixo também. Ok? Então, dá para você fazer quantos cartesianos você quiser, tá? Inclusive, ó, a gente tem essa definição aqui, ó. Se você coloca um certo conjunto, aqui no caso é o A, né? Elevado a K, isso seria você dizer que você vai ter uma K-upla, né? Uma K-upla cujo os elementos, né, estão lá no A, tudo bem? Dessa upla, tá? Dessas K-upla, né? Então lembra que quem é o AK? Ele é o conjunto de K-uplas cujo todos os elementos estão em A, ok? Então aqui você simplesmente coloca todo mundo lá no A. Aqui em cima eu coloquei A, B, A, né? Só para você ver que é possível você colocar elementos repetidos, conjuntos repetidos, né? Você pode colocar do modo que como você quiser, tá? Mas quando você tá trabalhando somente com um conjunto, aí você pode fazer quantos cartesianos você quiser, colocando só o A
o A elevado a K, ok? Então, basicamente, essa aqui foi a nossa aula, tá? Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.